Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dandara Vive em Mim. Hoje tenho a honra de receber uma pessoa conheci de uma maneira muito... Assim, de uma maneira por acaso. Não sei se você lembra, mas foi numa palestra ali na Praça de Fátima. Lembro. É interessante porque Dandara Vive em Mim é um projeto pensado de um letramento racial simples. Porque eu me descobri uma mulher negra antirracista muito tarde. Então, até hoje, eu ainda estou aprendendo a essa educação antirracial. E aquela palestra foi um pontapé para hoje esse projeto estar sendo realizado. Porque ali realmente eu falei, não, eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais um pouco, tanto da questão racial, até mesmo da minha história, a partir da história do povo negro brasileiro. Então, estou recebendo hoje Maria Gabriela Veridiano. É um prazer tê-la aqui. Esse é um espaço promovido para uma educação de uma maneira simples para aqueles que estão iniciando, como eu um dia iniciei, e aprender, de certa forma, a se tornar um antirracista. Porque a gente sabe que fomos educados a ser racista e, aos poucos, a gente tem que ir aprendendo a ser um antirracista. Então, seja bem-vindo. Esse espaço é todo seu. Fique à vontade. Gostaria, neste momento, que você se apresentasse, falasse sua formação, quem você é e como que você se representa, como que você, diante da sociedade racista, como que você se porta. Meu nome é Maria Gabriela Veridiano. Muitos já começou com poucos, né? Poucos começaram a me chamar de Magá, agora muitos me chamam de Magá. Eu sou uma mulher de uma família de 7 mulheres. A gente brinca lá em casa que é a casa das 7 mulheres. Quando a minha avó faleceu, a gente voltou para 6. Aí nasceu minha sobrinha Antonella e virou 7 novamente. Acho que o número 7 é um número bem significativo lá em casa. Eu sou uma mulher negra, parda, criada por uma mulher preta, criada pela minha avó também, que é uma mulher negra parda. E a minha formação é letras, né? Eu fiz letras português. Dei aula durante 10 anos na rede pública estadual de português, literatura e redação. E essa questão do letramento racial, da educação racial, ela veio para mim após a faculdade, né? Porque eu comecei minha faculdade em Cachoeiro, terminei em Vitória. E por eu estar em Vitória, comecei a me inserir e fazer parte de grupos de estudo da UFES, né? Eu não estudei na UFES, mas eu fazia participação em grupos de estudo, seminários. Então, as discussões estavam numa efervescência, né? Por volta de 2014, 2013, foi o boom. Logo depois começou as primeiras publicações traduzidas da Angela Davis aqui no Brasil. Então, eu comprei a primeira edição que foi publicada, traduzida para cá. E a partir do primeiro momento que eu tive contato com a educação racial, né? Angela Davis, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro. Aí uma autora ia puxando a outra, porque geralmente quando você pega um texto, um artigo de uma autora negra, ela faz referência a outros autores, né? Então, eu sempre tive esse hábito, como eu sempre gostei muito de ler, por isso que eu fiz letras, né? Sempre gostei muito de ler, de literatura, de arte, de história. Sempre fui fascinada por história. Eram as disciplinas que eu ia melhor, desde o meu ensino básico, assim. Eu comecei a estudar por conta própria, né? De maneira autodidata. Então, eu, como autor, puxava o outro. E eu fui começando a me entender como mulher negra depois dos 21 anos de idade, né? Porque todas as vezes que eu sofri algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, eu sempre associava uma questão de classe. Fui tratada dessa forma porque eu sou pobre, porque a minha família é pobre, porque eu estou mal vestida. Porque o meu cabelo, que até pouco tempo, né? Eu falei 32 anos, para você ter noção de quão recente é. Quando eu fiz meu ensino médio, o cabelo cacheado era coisa
era feio, era desarrumado, não era apropriado, tipo assim, para uma imagem esteticamente aprovada pelos padrões, né? Então, eu fiz a minha transição capilar no meu ensino médio, porque minha mãe não tinha condições de manter relaxamento. Eu acho que toda menina negra passou por esse processo, assim, ou quase toda passou por esse processo de relaxamento. Ah, é para soltar os cachos e deixava meu cabelo bastante danificado, assim. E chegou um momento que eu decidi que eu não queria mais, assim, mas eu não era por uma consciência racial. Era porque eu falava, mãe, você não tem condição de manter. Aí a raiz crescia de um jeito, o resto ficava esticado, igual da Mastou Pitaco. Eu falei, não quero mais. Eu prefiro meu cabelo natural, porque pelo menos ele nasce do jeito que ele é. E aí eu passei por um processo de transição capilar numa época que nem existia esse nome, esse conceito, né, de transição capilar. Sofri muito bullying na escola por causa das minhas características, né, por causa do cabelo e tal. Mas eu não associava isso a uma questão de raça, né? Porque, igual minha mãe é uma mulher preta, e eu sou uma pessoa parda. Então, a minha mãe falava assim, você não é negra. Porque para minha mãe, a concepção dela de negra é só pessoas retintas. Quem não era retinto não era negro, né? E aí, eu não se falava muito, por exemplo, sobre política na minha casa. Não se falava muito sobre conceitos mais complexos, sabe? Literatura, arte. Minha mãe sempre gostou de consumir arte, tipo, principalmente cinema. Mas não se falava muito essa questão de letramento. Minha mãe, ela não falava muito de racismo em casa, por exemplo. Tipo, de vez em quando ela contava uma história ou outra da infância dela. Mas era uma questão que, tipo assim, ela colocou na minha cabeça a seguinte coisa. Ela, minha tia e minha avó, tem que estudar. Vai estudar, vai estudar, vai estudar. Porque o estudo é algo que ninguém vai tirar de você. Então, a forma que ela conseguiu trazer para mim a importância de se conhecer, de se letrar, seja por qualquer meio, era falando que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha que estudar, que eu tinha que estudar. E aí, na faculdade, que eu comecei a ter acesso a conceitos de uma galera que já estava produzindo desde a década de 60, 70, 80, só em 2014 que eu comecei a ter acesso. E aí, o que aconteceu foi muito interessante, assim, um processo inverso, né? Porque quem começou a levar letramento racial para minha família fui eu. Aí, eu comecei a influenciar a minha irmã, minha mãe, minha tia deixou o cabelo natural. Antigamente, a maioria delas tinha o cabelo alisado. Hoje, a minha irmã mais velha usa o cabelo natural. A minha tia assumiu o cabelo dela cacheado natural. A minha tia, hoje, ela acompanha o meu trabalho no Descolonize. Ela começou a me perguntar coisas, querendo ler autoras e tá num processo de compreensão interna de si, do que é ser uma mulher negra no mundo, porque minha tia e minha mãe são mulheres retintas, né? E aí ela entrou. Ontem mesmo a gente estava conversando num processo assim de. Que ela estava falando para mim que ela estava mergulhando aos 56 anos de idade no processo de se entender como mulher negra. E o quão doloroso aquela jornada seria para ela, porque ela teve que viver no mundo branco. A minha tia foi a primeira mulher de ensino superior da minha casa, assim, do meu núcleo familiar, né? Ela também fez letras, também professora de português. E ela acessou grandes instituições, assim, em Belo Horizonte. Ela foi embora daqui. E ela, para conviver nesse ambiente branco, ela teve que elaborar as próprias estratégias de sobrevivência, né? Então, uma coisa que eu falei com ela ontem, falei, olha, é igual o Heraldo e a Maju. Vamos pegar aí os jornalistas negros da Globo, né? O Heraldo, ele é de uma geração que, se ele se posicionasse de uma maneira mais militante, ele seria limado da Globo, ele não ia conseguir emprego nunca mais. Então, ele teve que se embranquecer no perfil profissional para que ele sobrevivesse dentro de um sistema racista que sequer queria que tivesse jornalistas negros dentro de uma emissora tão importante, imponente como a Globo. Já a Maju, ela já faz parte de outra geração. Uma geração que tem poder de fala, que tem uma questão da política de consciente muito mais forte. A Maju, entre reportagens do Fantástico, ela faz as observações dela, que a gente sabe que tem um posicionamento racial ali. Ela está preparando, inclusive, uma reportagem do Fantástico que vai visitar a África para quebrar estereótipos. Então, e eu tava explicando isso pra minha tia. Eu falei, olha, para existir uma Maju, teve que existir um Heraldo primeiro.
Teve que existir uma Glória Maria primeiro, sabe? Às vezes, só a existência daquelas pessoas em determinados cargos de poder, ou em determinados cargos que não é servindo cafezinho, que não é falando sim, sim ou não, senhor. Você olha quantas crianças negras... Eu tenho certeza que a Maju olhava para Glória Maria e falava, meu Deus, uma mulher preta pode ser jornalista, sabe? Então, mesmo que essas pessoas mais velhas, né, de 50, 60 anos, não tenham um discurso político, a existência delas é política. Num país que gostaria que nós nem estivéssemos aqui, um país que foi projetado para extermínio da população negra, uma pessoa preta sair do ensino básico, ir para o ensino superior, ocupar o mercado de trabalho, que não são os locais de trabalho da subserviência, que também não estou desvalorizando a subserviência. O problema é que pessoas negras apenas ocupem lugar de falei agora 2 vezes, tô travei. Gente, corta, vou ter que falar. Não tô conseguindo falar de novo. Pode ir falando. Subserviência. Nossa, agora eu consegui falar. Enfim, não é que é desvalorizando a questão do trabalho de quem está servindo, né? Mas o problema é porque somente pessoas negras estão ocupando esse lugar, né? Por que tem médicos, advogados, pessoas em grandes cargos, em emissoras, no judiciário, na política, brancos, e a maioria das pessoas negras estão como assessoria, como secretária, né? Como atendente. Então, o problema é ter essa posição demarcada em relação à raça. E aí eu estava falando com ela sobre isso, assim, que mesmo que ela não tenha tido um discurso político de raça, de, né, os conceitos, letramento racial, lugar de fala, que são conceitos que, mesmo que eles não sejam novos, porque são conceitos desde a década de 60, 70, 80, a existência dela foi inspiradora para mim. Porque eu olhava para ela como uma mulher forte, trabalhadora, que não aceitava ser colocada no canto por situação alguma, sabe? Ela não aceitava que alguém a colocasse num lugar inferior. Sempre foi uma mulher de cabeça erguida. Então, mesmo que não tivesse um discurso político, a existência dela era política para mim, né? Então, eu venho desse lugar e o que eu trago hoje, não só para minha família, mas para a sociedade, né? O que eu resolvi trazer para a sociedade é essa questão da popularização do letramento racial. Porque, às vezes, você sabe que você está passando por uma situação incômoda, igual questões de assédio, por exemplo. Uhum. A criança, ela sabe que tem algo errado naquele olhar, naquele tom de voz, naquele toque. Se alguém te toca de uma maneira inapropriada, você... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Mesmo que você não saiba que o nome disso é assédio. Só que quando você sabe que o nome daquilo é assédio, você se torna mais forte mediante aquela violência que você sofre. Você pode denunciar, você pode expor aquela violência ou agressor. Então, quando você entende até conceitos de violência racial ou da sua própria cultura, porque entender de raça não é só entender sobre nossas violências, também tem as nossas belezas, tem uma cosmovisão de mundo. Nossa identidade. A nossa identidade, porque falar sobre se entender negro não é só sobre dor. Então, você vai se relacionar completamente diferente no mundo. Você vai se posicionar de maneira diferente no mundo. E aí, eu venho desse lugar, assim, de uma família de mulheres negras muito fortes. Minha mãe teve que ser forte, né? Para proteger a nossa segurança mental, física. Hoje eu reconheço que muitas das ações dela era porque ela queria proteger a gente. E muitas das coisas que eu achava que ela era muito severa, ela era muito dura e era proteção, assim. A gente vai entendendo os passos, né? As concepções dos pais depois que a gente vai ficando mais velho. E aí eu vim desse lugar, fui professora durante muito tempo, comecei a levar letramento racial já dentro da escola. O Descoloniza, ele vem um pouco desse lugar, porque eu comecei a trabalhar letramento racial na Semana da Consciência Negra. Aí eu fazia rodas de conversa, chamava profissionais de várias áreas, história, filosofia, arte, psicólogo, advogado, na literatura, na arte. Cada um falava sobre um aspecto. Era tipo um seminário que a gente fazia na escola. E aí, um dia, uma amiga minha falou que... Por que você não leva isso que você faz na escola para a sociedade? Falei, não sei se eu sou capaz. Aí já entra aquela questão da autoestima, de a gente não se ver como capaz de executar aquilo, né? Não sei se vai dar certo, com que recurso que eu vou fazer.
E aí veio Aldir Blanc, e o Descolonize começou com Aldir Blanc, e hoje ele já tem uma autonomia própria, assim, de divulgação de conteúdo, enfim, é isso. Dos trechos que você foi falando, em algumas falas foram marcantes. Primeiro, no se descobrir mulher negra. Uhum. E uma fala, eu sofria bullying. E hoje é preciso a gente falar também do racismo presente da escola. Sim. Porque a gente trabalha muito na educação para mostrar para os alunos que o bullying vai até certo ponto, mas depois parte também o racismo. A homofobia, gordofobia, o capacitismo. E dar um nome... muitas vezes o costume do povo é falar que é mimimi. Uhum. Mas a partir de você dar um nome é para você trabalhar contra que aquilo aconteça. Porque aquilo fere um local que é incurável. Sim. Que a gente vê resultados no futuro de uma geração que sofreu muito e que vai afetar a sua identidade, que vai afetar a sua autoestima. E, voltada à questão racial, nós, negros, nós temos que se provar sempre. Mulheres também. Tem que se provar que somos capazes. Então, temos que estar contra um homem, mulher tem que se provar que é capacitado a realizar um trabalho tão bem quanto o homem. Sim. Mulher negra tem que provar que também é capaz de mostrar. Sim. A gente vê numa área de educação que, infelizmente, o próprio sistema vai gerando aquela competitividade e que somos obrigados a nos mostrar capazes de realizar uma função. Sim. A gente vê o padrão da sociedade, que é o homem, né, que é o branco. Suas ações são aplaudidas. Só por ser branco, só por ser homem. O Brasil ele nunca já teve uma presidente, assim, uma presidente negra mulher, né? Aí a única mulher que teve foi impeachmentada ainda, assim. Pra você ver o grau de violência, né? Que é o ser mulher e ocupar um cargo dentro da política. Tivemos presidentes aí no Brasil que fizeram coisas muito piores e depois a Dilma foi inocentada do processo que estavam incriminando ela e você vê que teve uma ação totalmente política ali, né? Será que se ela fosse um homem, ela teria sido tratada com aquele grau de violência dentro daquele contexto? E é realidade. A gente vê mulheres na política, exemplo, mas porque são obrigadas a ter uma porcentagem de mulheres no partido. Uma mulher como a Marielle, por ser uma mulher negra, ela não conseguiu nem exercer altos cargos, né? Já enquanto vereadora foi silenciada com tiro. Então, ocupar um cargo, principalmente político, sendo mulher e negra, a Dilma foi impeachmentada. Mas a Marielle foi assassinada. Né? Então, ela mostrou mais do que capaz e aproveitou bem o seu momento de fala. Só que, infelizmente, vem o silêncio. Né? Aí me retorna a Dandara, dos Palmares, que é a inspiração desse tema. São muitas mulheres que são escondidas, que são esquecidas e apagadas da história da nossa sociedade por ser mulher negra. E é bonito quando você fala de ser criado numa casa de 7 mulheres. E de todas que estiveram aqui, a realidade é essa. São as mulheres e sua maioria são mulheres negras. Sim. Porque a gente sabe que o grupo do feminismo ele não vai atingir a todas as mulheres. Sim. Porque ele não atingiu as mulheres, o objetivo, os desejos da mulher negra. Sim. Então, quando você fala de uma casa, você vê algumas gerações, né? Sua avó, sua mãe, você. A gente está vendo 3 gerações ali que o principal é a presença da mulher. Sim. E é a força da mulher. E isso é realidade, é um espelho do que a sociedade que a sociedade brasileira que é muito controlada, governada, administrada, mas meio que lançados para a mulher essa obrigatoriedade. A gente vê uma sociedade que se tornou comum a mulher de estar ali, cuidando do seu lar. E mesmo que haja um pai presente, um corpo presente na casa, né? A responsabilidade ainda continua no ombro da mulher. Ela é uma mãe solo, mesmo sendo casada, né? Então, são muitas camadas ali que é imposto à mulher negra, né? Principalmente. Se a gente for ver estatisticamente, é claro que a questão de gênero une as mulheres brancas, indígenas, as mulheres que são lésbicas, as mulheres que são PCD. O fato de ser mulher vai englobar várias realidades distintas, né? Tem a mulher do campo também, a mulher quilombola.
Mas a gente sabe que, estatisticamente, o peso fica muito maior nas costas das mulheres negras e mulheres indígenas, né? E mulheres do campo também, que são muito vulneráveis. Então, a gente tem que fazer um recorte de classe e raça para compreender qual é o grau de violência que vai estar sobre aquela mulher. Porque não vai adiantar a gente dar o mesmo tratamento a uma mulher de classe média alta branca, que às vezes tem uma estrutura familiar, que ela pode se divorciar e pode entrar com todos os recursos contra um agressor, por exemplo, com a mulher da periferia, uma mulher que é trabalhadora rural, que para a polícia chegar lá, até chegar, ela já foi morta, né? Então, são realidades diferentes que é preciso ser levado em consideração os fatores de raça e classe, né? E até mesmo pela rede de apoios, né? Eu vejo que você está na terceira geração de mulheres que elas se apoiam. Sim. E a gente vai partir também para a referência. Sim. Né? Quando nós, crianças, que estamos no momento de construir a nossa identidade, buscamos ter uma referência. Buscamos ver no outro, no lado de fora, cadê a referência para me inspirar, para me tornar uma mulher como eu sou. Então, a gente vai ver, é claro, uma mídia, mas mesmo assim é uma venda, né? Uma propaganda vendida. Né? A gente teve que alisar o cabelo. Não é claro, podemos alisar, mas pelo motivo errado. Pelo motivo de tentar ser aceito numa sociedade, de tentar se encaixar numa sociedade. Sim. E isso é doído, né? A gente ouvir isso do outro. Querendo ou não, a minha experiência é como a sua. São vozes que você vai vendo que passaram por muitas experiências semelhantes. Sim. Minha voz e a sua voz são experiências e que nos atingiram. Sim. E que nos magoaram. Sim. Principalmente hoje, como duas educadoras, a oportunidade que temos, a gente leva isso para a juventude. Para que eles não tenham essa mesma experiência que nós tivemos. E eu acho muito interessante que, falando de escola um pouco, né, a galera tá muito mais antenada, assim, do que era na minha época. Não se falava de gênero, de raça, de classe, de jeito nenhum, assim, dentro da escola, sabe? Isso não era mencionado em momento algum. E eu lembro que quando eu estava dando aula para uma turma de 6º ano, numa escola estadual, eu li um texto sobre a Malala. E eu tive que explicar para a turma o contexto histórico e cultural que a Malala estava vivendo e que naquela região onde ela estava, por motivos religiosos, culturais, as meninas não podiam estudar. Nossa, que só os rapazes poderiam estudar, fazer curso superior. Quando eu mencionei isso na turma, as meninas, o quê? Que absurdo, isso é machismo, que isso lá, lá, lá. E eu fiquei encantada com a postura delas, porque as meninas, aos 12 anos, se alguém virar para elas e falar que não, você não pode estudar porque você é menina, não, você não pode fazer faculdade porque você é menina, para elas isso é algo tão absurdo, tão violento, que elas reagiram imediatamente, assim. E em questões de raça também. Às vezes, quando tem alguma fala, alguma brincadeira racista, eles mesmos já entram num debate, porque aquilo já está fazendo parte. Eles sabem que aquilo é racismo, assim, sabe? Determinados comentários, formas de agir, o tipo de tratamento, porque às vezes o racismo não é só uma fala, as pessoas acham que racismo é só ofender verbalmente. Não é. Então, as pessoas sabem, os alunos questionam por que eu estou recebendo esse tipo de tratamento e o outro aluno não está. Será que tem uma questão racial aí? Eles já se questionam muito. E eu acho que isso já é um avanço, assim. Eu sei que ainda precisa muito a ser feito. Em relação à autoidentificação, por exemplo, autodeclaração, eu sou negro, eu sou pardo, eu sou branco, eu sou indígena. Ainda existe uma série de dúvidas, porque a gente está num país miscigenado. Então, são famílias interraciais, que cada um vai nascer com uma característica, e nasce uma criança negra, mas o pai é branco, a mãe não é tão negra assim. Como assim que eu sou negra, mas meus pais não são? Ainda existe muito a ser feito, mas só de eu ver que eles já reagem, eles já têm uma consciência, eles já sabem do que se trata o assunto, sendo que na minha época ninguém nem mencionava isso, sabe? Era tudo bullying, né? E na época da minha mãe não era nem chamado de bullying. Na época da minha mãe era a zoação, a brincadeira que era feita. Aí da minha geração começou a chamar de bullying.
Da geração de agora, eu já vejo ele já nomeando. Isso é machismo, isso é racismo. Por exemplo, eu já vejo um grande avanço em relação a pessoas com deficiência. Porque quando eu estudava, as pessoas com deficiência, elas sofriam muito mais violência verbal, né, dentro desse espectro do bullying capacitista aí, do que hoje. Por exemplo, eu tô falando assim, a partir da minha realidade, óbvio, tá? Pelas escolas que eu passei, eu sempre vi os alunos respeitando muito os alunos de AEE, os alunos com algum tipo de deficiência, quando tem algum aluno cadeirante, de ajudar a subir numa rampa, sabe? Você não vê igual, na minha época, era ofensa verbal, assim, na cara, na frente de todo mundo, de professor, de colega, e fazia chacota com o jeito da pessoa andar, sabe? Às vezes, se a pessoa tivesse alguma deficiência na perna e o jeito dela de mancar, alguma coisa do tipo, já colocava apelido. Hoje eu já não vejo tanto essa característica em relação a pessoas com deficiência. Então, parece que, em relação a pessoas com deficiência, a gente até avançou mais do que em relação ao racismo. Porque tem menos casos de apelidos e violência verbal a pessoas com deficiência do que a pessoas negras. Ou pessoas gordas, entende? Então, alunos que são de religião de matriz africana, que as pessoas faziam comentários e falavam coisas violentas. Então, eu acho que parece que em relação ao racismo ainda tem muita coisa a ser feita, sabe? Igual esse exemplo que eu acabei de falar. Em relação a pessoas com deficiência, parece que a gente até avançou mais em termos de consciência, de respeitar mais, né? O fato de terem incluído os alunos na rotina escolar faz com que eles tenham um contato com essa realidade também de uma pessoa com deficiência e vai criando uma espécie de consciência. Mas crianças negras frequentam a escola há bastante tempo, né? E parece que essa consciência não é feita, né? Só vai ser feita se tiver uma deficiência física flagrante ali, por exemplo, né? É até interessante, a gente lembra daquela frase comum, né? Eu não sou racista, que eu tenho até um amigo negro, Sim. né? Que a gente vê a mistura, se uniram, né? Colocaram os alunos tudo ali, suas diversidades dentro de uma sala, mas pouco foi se trabalhado, e tem que ser trabalhado muito. Sim. A gente vê um grande avanço, mas ainda a gente sabe também que leis têm que ser mais aprimoradas, como questão simples, A diversidade não está só presente, a diversidade... a escola já é diversa, só que tentam uniformizar tudo como se fossem todos iguais, né? Quando a gente fala da construção da subjetividade, um aluno negro que vem de uma família que tem pai e mãe, ou mora com a avó, ou que mora com o tio, ou que mora numa situação mais de vulnerabilidade social, outro que tem uma situação um pouquinho mais confortável, mesmo que seja pobre. Então, isso já é uma diversidade dentro da escola, que você não vê esse trabalho de abrir a mentalidade das pessoas e, olha, essa pessoa tem uma realidade diferente da minha e eu estou convivendo com ela nesse espaço aqui, então é possível eu compreender a experiência dela de vida e a minha experiência para a gente se entender como sociedade, porque a escola ela é um recorte da sociedade, né? Tudo que a gente vê do lado de fora, a gente está vendo do lado de dentro. Então, quando teve aqueles casos, por exemplo, de aluno entrar dentro da escola e atirar, etc., aí aparece um monte de especialista de educação do nada, né? E eu ficava olhando aquela situação e falava, gente, como que vocês querem que a escola não tenha violência se do lado de fora da escola está cheio de violência? É a linguagem da violência que impera do lado de fora. Eles não vão chegar de um ambiente totalmente violento, como se eles tivessem vindo de uma nave espacial e brotar na escola como alecrins dourados. Eles vão reproduzir o que a sociedade reproduz. E o nosso papel como educador tô vendo um aluno reproduzir um discurso homofóbico, um aluno reproduzindo um discurso racista. Se eu tô aqui na função de preparar aquele cidadão para a vida, eu não posso deixar ele passar pela escola e sair dos muros da escola sem ter essa consciência. Porque se a escola não conseguir alcançar esse aluno nesse processo de correção de consciência, do lado de fora ele vai responder por um processo, né? Ele pode ser preso, mas são vários fatores. A escola pública também lida com o fator das drogas, por exemplo, o tráfico. Eu já fiquei fazendo chamada de aluno que os meninos ficaram cochichando para mim, professora, mataram ele. Eu tive que parar de fazer chamada, não deu baixa no sistema e ele tinha sido assassinado. Então, quantas múltiplas realidades a gente lida ali? E será que a gente está preparando esses meninos para a vida? Será que a gente está preparando esses alunos, essas alunas,
para se relacionar com a diversidade racial que existe no Brasil? Ou a gente vai ficar tapando o sol com a peneira, falando que somos todos iguais? Gente, a gente sabe que a gente não é igual. Eu não sou igual a você. A textura do seu cabelo é diferente do meu. A sua história de vida, a gente tem pontos de semelhança, mas tem pontos de diferenças. Então, assim, a gente sabe que a gente é diferente. A questão não é... trabalhar a diversidade não é tentar empurrar a goela abaixo das pessoas, que as pessoas são iguais. É fazer com que as pessoas respeitem as diferenças. E que a gente saiba viver de maneira harmônica em sociedade, né? São os pactos civilizatórios que a gente vai fazendo em sociedade. Como que a gente vai conseguir conviver? A gente tem as regrinhas, que senão a gente ia viver igual, né? Porque na época das cavernas, ficou irritado, tacou uma pedra na cabeça de alguém e mata. Não tem como. A gente tem regra de trânsito, a gente tem leis penais, a gente tem leis educacionais, a gente tem leis de incentivo. Então, a gente criou mecanismos para conseguir conviver em sociedade. E o aspecto racial ele não pode fugir disso. Ainda mais um país miscigenado como o nosso, que a gente compartilha o país culturalmente com diversas raças, digamos assim, né? Tem pessoas orientais, tem indígenas, tem negros, tem gente que vem da Itália, que vem da Alemanha. Então, a gente tá todo mundo aqui, ó. E a gente vai ter que arrumar uma forma de conviver harmonicamente, sem ultrapassar os limites que já foi imposto pela lei, né? Porque a gente está falando aqui de uma coisa que já foi escrita, que já existe lei para dizer que é racismo, e racismo é crime. Não é o que faz... A nossa luta agora é fazer valer o que está na lei. E o que aconteceu, inclusive, recentemente, não sei se foi Rio ou São Paulo, de uma professora que foi racista numa escola, que ela saiu da escola presa. Então, será que a partir deste momento que a gente vai começar a ver cidadãos irem presos por coisas que eles achavam que não tinha importância? A gente está tendo que chegar nesse ponto, porque só conversar parece que não está surtindo efeito. Então, até qual é o limite, né? Porque se a lei não tiver validade, a gente vai começar a partir para a violência física. Vai ficar meio insustentável a gente conviver em sociedade sem levar em consideração a diversidade, né? A gente tem que encontrar um ponto em comum para conseguir conviver. Primeiro, a gente vê a necessidade de se entender brasileiro, de se reconhecer brasileiro em um país de multiculturas. Né? A gente vê um individualismo presente absurdo. A gente vê voltando à sua ancestralidade, defendendo principalmente a ideia da Europa, do eurocentrismo. Né? O brasileiro, ele não gosta nem de se reconhecer latino. Querido, você é latino, tá bom? Então, aí você vai pra Europa, você pode ser branco do olho azul. Que se você for pra Europa, você falar que você é brasileiro, você é latino. Isso já faz um recorte racial aí gigantesco. Que você talvez só tome um tapa quando você se deparar com uma realidade diferente da sua. Aqui no Brasil, você pode ser lido como branco. Mas se você chegar na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e falar, sou brasileiro, você não é branco, você é latino. Isso, e as pessoas no Brasil parece que esquecem, assim, como se os latinos fossem só os povos que falam espanhol, né? Mas querem entender, querem se reconhecer assim mesmo, eles não querem ser... São os nazipardos que eu chamo, né? Eles querem se ver como um branco padrão. Sim, um ariano. Tá cheio de mistura de indígena e de negro ali, mas ele jura que ele é ariano. Jura que é aquilo que vai movimentando uma sociedade egoísta, uma sociedade individualista e que quer dominar aqueles outros que se acham, né, que o eurocentrismo tende a propagar, que são os menores, né, que devem ser submissos. Mas você falou da relação de se entender, reconhecer a volta da escola, ao redor da escola. É necessário, em todo o âmbito, identificar qual o público que recebe e reconhecer que o meio influencia a escola. Quando você estava falando, a gente fala assim, numa sociedade, numa sala, numa escola, esses alunos, quando querem resolver um conflito, né, de briga, de birrinha, eles já partem para a agressão, mas é porque eles só sabem resolver aquele assunto dessa maneira, através da violência. Porque na sua casa é assim, na sua rua é assim, no seu bairro é assim. A gente não fala muito sobre educação emocional, né? Uhum. A forma... São muitas camadas, né? Porque a forma como você vê os seus familiares resolvendo conflito é a forma como você vai reproduzir a resolução de conflito. E aí, eu já tive casos de ter um conselho de escola e eu chamar o pai, a mãe para conversar. Olha, tem que
ter uma atenção com seu filho, olha o caderno dele. Não pode deixar que eu vou bater nele. Falei, ai, meu Deus, não é pra bater. Às vezes só pra olhar o caderno do menino, perguntar se ele, por que ele não fez o dever. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender também que esse pai, essa mãe, esse avô, esse tio, essa tia, que chega na escola com essa coisa do bater, ele também aí aprendeu dessa forma, né? E aí vai passando de geração após geração o ciclo da violência. E só se fala a voz da violência, né? Só se fala a linguagem da violência, não se conhece outra linguagem. Então, a gente lida com muitas coisas dentro da escola, assim. Como professor, você sabe que são realidades muito distintas. A gente tem questões de abuso sexual, tem questões de raça, sabe? Tem questões de gênero. É tudo junto, misturado. E as pessoas juram que o professor é a super mulher, o super homem do peito de aço que vai resolver todas aquelas questões e ainda tendo que passar as dificuldades estruturais e burocráticas de dentro da instituição, que te aprisiona, né, na hora da resolução de determinados conflitos. Então, é um desafio gigantesco e uma responsabilidade imensa que se é colocado na escola sem muito amparo. Fica o professor nadando, né, com a água aqui no pescoço. Ele não sabe se ele nada para salvar a sua turma, as suas turmas, ou se ele nada para salvar a si mesmo do sufocamento, do afogamento, que é a escola, que a escola virou um grande mar de afogamento. Eu tenho essa perspectiva. Assim. Mas é real. E quando a gente vê duas situações com a família, né? A gente vê uma família que lança o aluno, o professor acaba sendo aquele primeira autoridade daquele jovem, daquela criança, daquele jovem a dizer não, a colocar limite na sua vida. E a gente vê muita família que, quando também o professor procura a família, ela não entende, ela não aceita. Sim. Ela vai contra, né? Me lembro entre até o sagrado e o profano, né? A gente já vai ver uma diferença na visão da educação, do professor, do profissional. A gente é uma família que já está de volta, né? Enquanto nem escutar, muitas vezes, situações, o professor não tem nem escuta. Então, a família já parte para a agressão que contra aquele menino que não deixa o celular. Que a realidade hoje do jovem é ter o celular próximo. Uhum. Então, se tirar ali de cima da mesa, se ele como não se estivesse vê, tirando o braço dele, como se ele fosse um ciborgue. Ele já entra em desespero. E quando o professor passa esse simples exemplo para a família, já é algo que a família vai contra ao profissional. Já aconteceu o caso de violência racial, né? Dentro da escola, de ser chamado o pai e a mãe, e o pai e a mãe era racista. E eles preferiram tirar o aluno da escola, porque a escola chamou os pais, registrou a ocorrência, orientou os pais da vítima de fazer um boletim de ocorrência. E para eles não terem que lidar com aquela situação, eles preferiram tirar o filho racista da escola, porque eles também eram racistas. Inclusive, na hora da ocorrência do registro, fizeram falas racistas dentro da escola. Então, assim, a gente também lida com o desafio da comunidade. Não é só você achar que você vai conseguir ter um relacionamento direto com aquele aluno ali. Você vai estar lidando com uma série de valores. Crianças e de religiões diferentes, de estruturas familiares diferentes, de concepções de mundo diferentes. 40 alunos numa sala a cada 50 minutos. Você tem que trabalhar português, letramento racial, literatura, história, arte, Pereira Pão Doce, sabe? Então, é um desafio gigantesco, mas eu acredito muito que é possível, sabe? Porque eu já fiz dentro de uma escola que eu tive apoio pedagógico, que eu tive apoio de gestão, aí é uma coisa importante. Uma andorinha só não faz verão. Você pode querer se matar de querer fazer um projetão bacana de educação antirracista a longo prazo dentro da escola. Se você não tiver apoio de diretor, se o seu diretor for racista, você já não consegue. Se você não tiver apoio de diretor, pedagógico, se você não tiver uma equipe de colegas, porque quando eu fazia esse trabalho na escola pública, eu era professor de história, português, inglês, sociologia e filosofia, todo mundo junto. Eu vou chamar fulano de tal, tive uma ideia tal, vamos fazer apresentação de capoeira, vamos fazer uma apresentação musical, vamos fazer seminário com Machado de Assis. Quando você tem um grupo que te fortalece, que tem o mesmo propósito... A rede de apoio. Aí a coisa flui. Agora, se você foi a única pessoa que tem uma concepção de antirracista na escola, às vezes até o próprio pedagógico vai te boicotar. Você pedir um dinheiro para comprar um cartaz, não vai ter.
Só vai ter no momento que chegar 20 de novembro, ou chegar uma CI tira uma falando, fotinha aí pra dizer que a gente evidência. fez. Então, são situações e assim, é claro que o trabalho interdisciplinar nessa área é essencial. Sim. A gente vê muitos... claro, todo mundo somos diferentes. Todo mundo vai trabalhar de uma maneira diferente. Mas muitas vezes a gente vê um profissional que a fala... eu sou uma antirracista. Que a fala é bonita, que o discurso é belo. Só que a gente vai ver uma ação levando em volta desse profissional que não se refere à mesma fala dele. Não encaixa na fala dele. E isso é bem delicado, principalmente para nós, professores, que assumem essa função de trabalhar. Outra coisa, detalhe, você tocou na questão da educação dos alunos especiais. Quando a gente trabalha, né, vamos fazer um trabalho racial, mas sempre vai puxando outras áreas dos direitos humanos. Sim. Porque parece que a gente tocou em uma fragilidade, vai ir puxando outras. Sim. E próprios alunos, a própria equipe busca também que a gente possa inserir esses direitos. Quando a gente busca um trabalho, a gente está falando de todas as diversidades. E aí, quando se fala muito de trabalho de base, porque parece que alguns termos, alguns conceitos, eles ficaram muito popularizados, mas pouco aprofundados, né? Fica um discurso raso igual um pires. Porque está faltando trabalho de base. Que é um trabalho de base maior do que está dentro da escola. E trabalhar direito humano, trabalhar direitos e deveres como cidadão. Quem é você na sociedade? Quais são seus direitos? Quais são seus deveres? Se você cometer esse ato fora da escola, maior de idade, vai ser crime. Mas você, a partir dos 14 anos, já pode responder por um ato infracional análogo ao racismo. Tem que levar essa consciência. Isso é um trabalho de base, porque a escola é a base da sociedade. Então, eu acredito muito que quando a gente se une enquanto sociedade, esse trabalho de base vai estar sendo feito. Porque não vai adiantar a gente não ver essa formação dentro da escola e querer que magicamente, como um pó de pirim-plim-plim, a sociedade vire diversa, igualitária, justa, sem desigualdade social, sem desigualdade de gênero, sem desigualdade de raça, sabe? Eu acho que o principal trabalho de base da sociedade é a escola. Por isso que a escola é tão atacada. Por isso que a escola, ela entra em muitos discursos populistas, sabe? Politicamente dizendo. Por quê? O principal trabalho de base que a gente vai ter é na escola. Porque se o menino sai da escola com essa concepção de mundo, ele vai ver o mundo do lado de fora, que está com uma concepção diferente, ele vai partir pro front, ele vai partir pro questionamento, ele vai partir para a lei, ele vai sair pro mundo com uma consciência muito maior, que quer... Quem ataca a escola quer que essas pessoas não saiam da escola com esse trabalho de base feito. Com essa consciência de que racismo é crime e que ele pode denunciar numa delegacia. E que ele pode abrir um processo no Ministério Público. E como que a comunidade também se acha no direito, não de construir, como a gente passou pela mudança do ensino médio, né? Ali não esteve presente a comunidade. Não. Nessa transição. Não. Só que quando acontece uma coisa, um movimento, aí exemplo, vamos levar a cultura hip hop para dentro da sala, vamos fazer uma batalha de rima. Aí, situação que passou comigo, na batalha de rima, teve uma rima falando sobre a ex-presidenta Dilma. Tudo ok, foi ótimo. Sobre o ex-presidente, na época, Lula, tudo ok, ó. Falou no ex-presidente Bolsonaro, aí você já vai ver uma oposição, entende? Sim. Mas a ideia de criar sujeitos críticos é ele criticar, independente do sujeito que seja. Sim. É ele critique, saber fazer... porém, somente aquilo que eu quero que você critique. Então, a gente vai ver outro exemplo também, quanto a comunidade interfere. A gente vai dar um trabalho sobre o ensino religioso, que a gente tenha consciência de que não acontece realmente uma aula religioso de ensino na minha religioso. época era o professor ficar lendo Bíblia na escola. Isso aí, era o cristianismo. É o monoteísmo. É o monoteísmo. Só que aí a gente vai ver o quê? Como professor de história ou como professor de literatura que a gente trabalha, né? O ensino religioso poderia ser tão rico, né? Falar sobre os caboclos, falar sobre Ogum, Iemanjá, falar sobre os deuses hinduístas. Quanta coisa rica que poderia ser trabalhada. Quantas cosmovisões religiosas poderiam ser trabalhadas. E até conhecer o próximo, porque como área de linguagens e história, a gente consegue ainda trabalhar.
A gente fala na área de história da mitologia grega, mas não pode falar sobre Não pode a falar de questão Exu. do Exu é diabo. Entende? Exu é diabo. E o ensino religioso seria algo ali magnífico. Que Mas traria essa diversidade de perspectiva, né? até para entender, né? Até para eu conhecer o próximo. Sim. Né? Porque na sua visão religiosa você pode isso, mas não pode aquilo. Ou eu sou diferente de você. Isso a gente seria ideal. Não sei se no você vai trabalho lembrar, religioso. Dandara, da época do Osama Bin Laden, como que era feito um humor bem pesado em relação ao islamismo, né? Então, na época do Osama Bin Laden, 2000 e 2001, se eu não me engano, que ele foi assassinado, 2002, a televisão só falava daquilo, e tinha programas de televisão que faziam humor com aquilo, e ficou no imaginário brasileiro e no imaginário ocidental que ser islâmico é ser terrorista. Olha a oportunidade que a gente perde de não trabalhar a diversidade na escola, né? E que todos que Por são... que o ensino religioso não pode falar sobre o Islã, não pode falar sobre o hindu, não pode falar sobre as religiões indígenas, a crença, a forma de se relacionar com o divino do indígena? E te digo mais, a partir dessa apresentação da diversidade, a gente conseguiria encontrar muitas semelhanças, sabe? Porque já fizeram lá uma linha do tempo, das narrativas religiosas, do Natal, o nascimento de Jesus, que se cruza com vários outros deuses de outras civilizações. Então, a gente ter contato com o diferente para entender aquilo que nós temos de semelhante, né? Aí o quanto que a gente perde em termos de riqueza, de cultura, de tirar do ensino religioso, por exemplo, essa concepção de diversidade para ficar lendo Bíblia, para ficar lendo... E até saber conhecer o outro melhor, a lidar com o próximo de uma melhor forma. Fala-se do cristianismo como uma religião, mas o outro é a mitologia. Aí, de vez em quando, para provocar, eu falava assim na escola, não, porque na mitologia cristã, a perspectiva é essa e essa. Os alunos ficam assim, mitologia? Isso é a mitologia. Mitologia cristã, mitologia africana, mitologia grega. Por que a gente fala do cristianismo como se ela não fosse uma mitologia, né? Ela é. E isso a gente vê na nossa construção histórica, o quanto que essa instituição, né, vamos dizer assim, trabalhada e que permanece até os dias atuais, quanto que vai prejudicando a nossa convivência. Uhum. Então, quando não dá pra gente falar de uma educação racial sem falar da instituição religiosa. Sim. Que acaba atrapalhando, né? Sim. Acaba atrapalhando a vivência, a convivência em comunidade, né? A gente vê penso que todas, né, vão frisando. Não, tem que ter uma relação boa com o próximo, sim, né? Sim. Só que essa relação, muitas vezes colocada como religiosa, ser diferente, já interfere a lei que seria maior. É porque as pessoas não têm uma concepção de que a religião, ela também tem uma disputa política, né? De querer se prevalecer sobre a outra como a religião que está mais próxima de Deus. Mas tem muitas controvérsias, né? Talvez seja o mesmo Deus em linguagens diferentes, né? E a gente fica muito limitado querendo que a nossa crença se imponha sobre a subjetividade do outro, que é uma violência, que é uma concepção muito colonial, né? A gente não conseguiu quebrar esse modo de vida colonialista. Eu acho que é importante a gente falar isso também. Porque o colonial, ele expropria, ele aniquila, ele apaga a diversidade. Ele vem para falar que o dele é o certo. Quando a gente pega... Eu trabalhava muito com os meninos em relação a isso, quando eu trabalhava com quinhentismo, né? Que são em alguns teóricos nem considera como escola literária, fala que é literatura de informação, os primeiros registros que foram feitos aqui no Brasil. Quando você pega o texto de colonizadores, de europeus, falando sobre os indígenas, você fica assim, gente, que ignorância, que limitação de mundo, sabe? E hoje a gente vê que a visão indígena sobre o meio ambiente estava certa há muito tempo. E só agora que a gente está com a corda no pescoço que a gente fala, nossa, a gente tem que criar uma relação diferente com o meio ambiente. O indígena já sabia disso há muito tempo, sabe? E aí chega um português aqui, tem umas cartas de Gândavo chamando os indígenas de nomes horríveis, sabe? Falando que eles não têm Deus, que eles não têm lei. Eu falei, gente, que visão limitada de existência, né? E o colonizador, ele chega aqui falando que isso não presta, o meu é o que presta,
que é uma reprodução da história da humanidade, né? Quando a gente pega a história da Roma Antiga, a imposição do idioma, a colonização, ela vem com essa força, com essa violência. O que você sabe sobre você, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a sua cultura, tá errado, não presta, é inferior, subjugado. O meu é o certo. E se você não se adequar às minhas regras do meu jogo, da minha cultura, eu vou assassinar você. E aí pode ser um assassinato físico, como foi da Marielle, pode ser um assassinato simbólico, que foi o assassinato epistemológico, né? O assassinato de conhecimento de povos indígenas e negros no Brasil. Você vai aniquilar a diversidade para impor aquilo que você acha certo, né? E a gente não conseguiu quebrar esse paradigma, essa mentalidade colonial de a minha religião é a certa, a sua que você não está tendo uma relação tão boa com o Deus, né? Então, eu acho que quando a gente se abre para a diversidade, quando a gente se abre para conhecer a experiência, a história do outro, a gente vai estar quebrando um paradigma colonialista, que foi o qual a gente foi criado. A gente vai estar rompendo, a gente vai estar chutando nessa estrutura, sabe? Que quer impor uma única forma de viver, uma única forma de existir. Quando a gente leva em consideração aquilo que é diverso, seja a partir de religião, de raça, de gênero, de classe, a gente vai estar rompendo com esse paradigma que foi ensinado pra gente, midiaticamente, na escola, que tem um padrão muito eurocêntrico. A gente passa mais tempo estudando história da Europa, Revolução Francesa, do que estudando os reinos africanos, por exemplo, né? Sendo que, por exemplo, em termos de filosofia, os gregos apropriaram da filosofia africana e falaram que era deles. E as pessoas nem sabem que o que a gente estuda de filosofia grega é filosofia africana. Enfim, são muitas camadas. São os pontos de vista, né, controversos. Esse dia eu estava analisando, assistindo até um podcast que falou assim, mas você já analisou a atividade de Jesus como um feitiço que ele aprendeu na África, né? Se pegar esse barro, se pega um pouco de barro, cuspir e molhar no olho, isso é realizar um feitiço que ele veio da onde, né? Que ele aprendeu aonde? No continente africano. Então, são pontos de vistas, né? Que vão sendo trabalhados de maneira só que vai esconder e apagar determinadas civilizações ditas, taxadas como subalternas. Sim. Outra também é a questão, esses dias vi também falas, né? E parece que as falas são tão bonitas, assim, as pessoas falam com tanta conhecimento de que a musicalidade, a primeira do Brasil, foi a protestante, a evangélica. Só que esquece e os indígenas. E a musicalidade deles. Sim. Os instrumentos deles. E os mais de 1000 povos que viraram 300, né? Entende? Então, realmente, trabalha para ofuscar esses povos. É uma questão de narrativa. Tem uma disputa de narrativa em Giogoli, né? E eu vi outro dia que eu fiquei muito aborrecida com foi uma reportagem reproduzida pelo Fantástico de aniversário de colonização italiana. Eles começaram a falar que esse hábito que o brasileiro tem de não marcar o plural no substantivo só no artigo, igual a gente falou várias vezes aqui, os meninos, era uma herança da linguagem italiana, sendo que isso vem do Banto. Isso vem de uma herança africana. Eu falei, caramba, agora vocês estão querendo apagar até uma característica brasileira que é africana e indígena também. Alguns povos indígenas também têm esse hábito de demarcar o plural no artigo e não no substantivo. Os meninos, as casas. Que torna-se muito mais fácil aceitar que aquilo foi criado por um branco. Sim. Do que pelo... Aí eu vi aquilo no Fantástico e falei, gente, mas tem a etnolinguista, a Ieda Castro, que ela é pós-doutora, ela foi para a África estudar a influência das línguas africanas no português brasileiro. Isso já tem pesquisa, assim, ratificada, dizendo que essa característica de demarcar o plural no artigo e não no substantivo brasileiro vem do quimbundo, do banto. E aí eu estava sendo publicizado na televisão que vinha do italiano. Aí eu fiquei meio aborrecida com aquilo. Falei, gente, até isso estão querendo apagar? Recontar uma outra história? E é triste, porque apagar isso... é muito difícil. Porque até pouco tempo era algo feio, era algo, você é um analfabeto, um iletrado, você não sabe usar plural, você não sabe falar português, sendo que isso é um traço cultural. Aí agora que foi entendido como um traço cultural, aí estão querendo colocar isso como característica do branco e não dos povos africanos que vieram para cá.
Então, assim, fora as influências dos povos indígenas também, né? Tem várias palavras do português que vieram de povos indígenas. O ritmo, o jeito de falar vem todo... Nossa característica de português brasileiro tem uma grande influência de povos indígenas e povos africanos. A gente não... Por que a gente não fala nádegas, igual o pessoal de Portugal, sabe? A gente fala bunda. Bunda é uma palavra africana. Então, muita gente acha o nosso ritmo, o nosso jeito de falar português brasileiro muito mais bonito que português de Portugal. Por que a gente tem essa riqueza de vocabulário, de entonação? Porque a gente teve influência de povos indígenas e africanos. Aí, isso é apagado para colocar na conta da colonização italiana. Isso é um traço do racismo que está estruturado e a pessoa não reconhece. Sim. E aí a pessoa acha que ser racista é só xingar o outro Isso. verbalmente. A gente tem que fazer as pessoas entenderem que o racismo, ele tá nessa sutileza, sabe? Ela tá em querer remontar narrativas, tá em querer colocar pessoas negras sempre numa posição de subalterna, sabe? Em posições... tá desses pequenos detalhes. Não dar uma oportunidade de uma pessoa negra com toda a qualificação necessária para o cargo de não colocar ela numa posição de liderança, porque ela, numa posição de liderança, é um ato político. Uma mulher como Maju é um ato político. Que tem que, novamente, se provar para ocupar aquele espaço. Uma mulher como a Benedita é uma mulher política. Então, assim, você pode estar na área da arquitetura, da arte. Você está num lugar que não foi projetado para você, na posição de sim, senhor, não, senhor, é um lugar político. Mesmo que você não fale de raça o tempo todo. A sua existência, ela é política. Os alunos. Que é muito interessante que o povo conheça. Porque a gente encontra muitos alunos capacitados a produzir. E que o que falta é oportunidade. É interessante que eu passei ano passado por uma experiência também que eu apenas apresentava as oportunidades para os alunos e eles desenvolviam com magnitude. Então, a gente vê... E principalmente alunos de periferia, né? Alunos negros que têm uma paixão artística, que têm um mover artístico, que eles só dependiam de oportunidade. Então, eu acho lindo essa construção. Claro que o resultado foi uma montagem de um livro, mas o passo por trás da organização, isso que é maravilhoso. Você deu a oportunidade e, a partir dali, esses alunos produziram. Então, conta um pouco como que foi o início, como que foi a ideia desse projeto. O nome desse projeto é Livre é Lugar de Fala. E o principal objetivo dele foi oportunizar pessoas que estão invisibilizadas pelo sistema no mundo, né? A vida em sociedade, a falar, a se expressar artisticamente. Porque a gente, às vezes, a sociedade, ela tem uma concepção muito do aluno como receptor do conhecimento. Que ele vai ali, ele senta na cadeira, ele ouve. 50 minutos, entra outro. Ouve. 50 minutos, entra outro. E fala-se muito sobre o protagonismo da juventude, não só na escola, mas em setores culturais, setores políticos. Mas, em muitas vezes, não é um protagonismo de fato que se quer. Quer que o aluno protagonize a demanda de determinada instituição, que é como se o aluno fosse a marionete. Vamos fingir que você está protagonizando isso daqui, mas eu vou cercar você para você só agir de acordo com a minha dança, para você entrar dentro dos meus moldes. E eu sempre tive uma relação muito próxima com alunos, sempre trabalhei literatura, porque eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, e oportunizava literatura e produção de texto literário. Porque quando se fala de produção de texto na escola, as pessoas acham que a única coisa que se tem é Enem. Dissertação. E eu entendo a literatura como um direito humano, né? Eu pego essa concepção do Antônio Cândido, que ele fala que a literatura é um direito humano, um direito básico humano mesmo, assim. Então, a literatura, ela humaniza você. Ela te dignifica. E ela é a diferença que vai fazer entre um não humano e um humano. Porque a literatura, ela é uma concepção artística. Ela vai permitir você transitar por mundos, por universos. E você ser capaz de não só ler uma literatura, mas colocar no mundo a sua literatura,
Porque aí vai entrar as subjetividades do filho do padeiro, do filho da empregada doméstica, vai entrar na subjetividade do menino que sai da escola e vai trabalhar na oficina do pai e da mãe, do menino que perdeu a avó, que a avó cuidava dele. Então, histórias múltiplas de pessoas que não têm valor nesse sentido, nessa posição de poder. Porque você olha para a criança, você olha para o adolescente, um infanto é aquele que não fala por si, né? E é o adulto, essa foi a concepção que foi criada na sociedade, né? Que também há muito de se questionar o que é o infantil, quem é a criança e quem é o adulto na sociedade. Mas a criança, ela não fala por si. E a gente ignora muito as crianças. A gente, muito recentemente, começou a tratar crianças como gente, sabe? Às vezes quer falar algo de qualquer jeito perto de uma criança, quer falar qualquer assunto perto de uma criança. Porque é criança, não tá nem prestando atenção. A criança vai falar, criança. E não se trata a criança como um ser humano. Não se trata um adolescente como um ser humano capaz de pensar por si mesmo, com as suas vontades, com seus desejos, com a sua visão de mundo. Mesmo que ele não tenha a mesma experiência que uma pessoa mais velha, ele já tem uma forma de ler a vida. Então, eu queria muito fazer com que eles entendessem que eles têm o direito de falar, eles têm o direito de se expressar, eles têm o direito de existir artisticamente, sabe? Então, quando eles viam um texto de Machado de Assis, um texto literário, um personagem épico, e quando eu falei para eles, gente, vão vocês agora produzir. Eu lembro que teve um aluno, nesse processo criativo de produzir as crônicas do livro, do projeto, que a gente estava trabalhando o conto. E ele fez um conto de terror que o Edgar Allan Poe deve ter ficado com inveja do túmulo. Porque a gente teve um momento de produção de texto, fizemos uma roda de leitura e cada um leria o seu conto. E era uma turma meio agitadinha dele. Quando ele começou a ler, a turma silenciou, todo mundo ficou... Aonde que vai dar isso? Sabe? Ele silenciou a turma e ficou todo mundo vidrado na história dele. Então, é uma capacidade de se entender como narrador da própria história, narrador da própria vida. Porque aquilo ultrapassa a literatura. A literatura ela é só um andar, é só um degrau. Quando o menino entende, a menina entende que ela pode ser a autora da própria narrativa, ela não vai querer ser autora só da narrativa literária, ela vai querer ser narradora da própria existência. E isso já subverte uma lógica gigantesca que não quer que eles tenham essa concepção de mundo. Que eu vou narrar a minha própria vida. Eu vou falar qual é o meu caminho. Eu não vou deixar que ditem por mim qual é a minha trajetória. Porque eu sou a autora da minha vida, assim. E o projeto mexeu com muitas coisas. Muitas habilidades de alunos que antes não queriam nem fazer faculdade, nem tinham pensado nisso e resolveram fazer jornalismo, resolveram fazer letras. Entenderam que sonhar com o impossível é possível, porque na cabeça deles, publicar um livro na escola pública com que dinheiro, professora? Você é doida? Vai dar certo, vamos fazer campanha, vamos fazer vaquinha. Aí a gente se uniu para vender cachorro-quente, para conseguir arrecadar dinheiro. A gente fez campanha na internet. Aí os meninos que não gostavam de escrever, mas que gostavam de cantar, criaram singles. Então foram pro violão, e outro que não gostava de cantar nem de escrever, mas sabia filmar, pegou o celular, filmou, o outro editou, a gente jogou no Instagram. E eles se mobilizaram de uma tal forma que criou um sentimento de pertencimento com a escola. Então até a relação da escola ficou mais afetiva. Criou um sentimento de autoestima para eles, porque eles viram que a gente conseguiu levantar o dinheiro, conseguimos a vaquinha, conseguimos publicar não só um livro, mas como 2. Teve aluno que participou da primeira e da segunda edição. Os alunos desenhistas, eles ilustraram o livro. A capa foi feita pelos próprios alunos. Então, um projeto literário que você acha que é só sobre texto, mobiliza toda uma escola, toda uma estrutura psicológica, emocional. E eles não esquecem. É uma experiência que eles vão levar para a vida, assim. Todos eles que foram no lançamento. Aí as famílias foram no lançamento. O menino que ilustrou a capa, a família orgulhosa. Olha, meu filho é artista, meu filho é desenhista. E você levar essa concepção pode parecer uma coisa muito boba para quem tem acesso a bens culturais de livre demanda. Mas quando a gente fala de acesso a bens culturais numa escola pública, numa região periférica, de alunos de vulnerabilidade social, de bairros vulneráveis, eles não sabem nem o que é no cinema, o que é um teatro. Eles não sabem
sabe? A visão de mundo deles está muito limitada por causa de questões de classe, por causa da pobreza. E quando você tira aquele menino de um lugar que já tinha sido projetado para ele, você não vai passar daqui e você passa daqui. No ensino médio ainda, eles levaram do ensino médio deles um livro e eles podem dizer que eles são autores. Então, eles vão levar isso para a vida, entende? Para a família, quando casar, quando tiver filho. Aqui, filho, ó. Eles falaram isso para mim. Eu vou mostrar para o meu filho que um dia eu escrevi um texto, que eu publiquei um livro. Então, a gente acha que é uma coisa muito trivial, mas a potência de trabalhar arte dentro da escola, ela é catalisadora de mudanças, assim, de mentalidades. Que a partir da mudança de mentalidade, a gente tem uma mudança de prática na vida da sociedade, né? E isso é lindo, né? Às vezes a gente vê, assim, eles não têm essa proximidade. Sim. Lá na escola tem eu e outra professora que já tem textos publicados e eles acham magnífico. Sim. E acham, assim, que era tão distante Sim. deles. Nossa, um autor, assim, eles veem como distante. Quando leva para proximidade, aquilo é diferente. É porque ele foi feito para eles acreditarem que não era possível. Que não era possível. E colocar também, de certa forma, o português em prática, o conhecimento histórico em prática. Achar que você só consegue produzir arte se você for um erudito. Se você não for Machado de Assis, você não produz arte. E aí você leva uma Carolina de Maria de Jesus para a escola e diz assim, ué, então é possível. Sim. Eu queria fazer arte a partir da minha perspectiva, da minha narrativa, sabe? Da minha cultura. Eu não preciso ser um erudito, não preciso escrever clássicos. Eu posso escrever o meu clássico, da minha história. Eu sou o meu próprio clássico, né? Então, foi uma experiência muito marcante para mim, assim. Eu guardo com muito carinho. Eu cheguei a fazer um álbum de fotos. Eu imprimi todas as fotos do processo. Eles fazendo música, fazendo cartaz, vendendo cachorro-quente. Eu imprimi tudo, guardei no álbum. Porque esse projeto ele tem um lugar muito especial no meu coração. E com certeza dos alunos também. Sim. E até da comunidade, né? Sim. Porque eu te conheci e logo conheci também um projeto. Porque é isso, é oportunizar os alunos. Isso é a melhor forma de educar. Sim. Mostrar na realidade através da oportunidade da escrita. Sim. Para que o menino fica, para que eu estou aprendendo literatura? Para que eu estou aprendendo crônica? Para que eu estou aprendendo conto? E aí ele vê aquela aula que estava dentro de um conteúdo programático migrar para um livro publicado, ele vê como é que é um processo criativo em funcionamento, como é que é possível publicar um livro, qual é o caminho das pedras, né? Bem legal. Super legal. Tem outro projeto também, que é o Descolonize, né? É o descolonize.educa no Instagram. É um projeto de educação antirracista, que trabalha só com aspectos da cultura e educação, né? E aí a gente trabalha para popularizar conceitos que ficaram muito presos na academia. Aquele trabalho de formiguinha que eu fazia na escola, o trabalho de formiguinha que eu fiz dentro da minha família, de levar alguns debates, alguns temas, a gente observar questões de raça, né, na sociedade. E eu resolvi levar isso para o Instagram para ter um alcance maior. E a cada ano que passa, a gente tem tido muito alcance, as pessoas têm dado muito retorno, muito feedback. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Hoje eu publiquei um livro sobre epistemicídio, por exemplo, e as pessoas começaram a lembrar das suas próprias trajetórias dentro da faculdade, né? De não ver autores negros, saberes indígenas dentro da sua própria formação. E isso vai gerando um debate, né? Isso vai popularizando conceitos que ficaram durante muito tempo fechados dentro dos muros das universidades. E é maravilhoso isso, você levar numa língua simples, Sim. Né, que todos têm acesso, que todos entendem. Sim. Esse letramento racial, Sim. essa educação antirracista. Porque toda a sociedade tem que fazer parte da conversa, né? A gente tem que parar com esse hábito de querer tutorar. Deixa que eu falo por você. Eu tenho conhecimento, eu tenho graduação nesse assunto aqui. Tá, você tem a graduação, mas a mulher negra periférica que está precisando da creche, ela tem a vivência. E até mesmo uma forma egoísta de guardar tudo para si, de Exato. querer guardar o conhecimento, Exato. Né, e não compartilhar o conhecimento. A mulher negra da periferia que precisa de creche, que precisa do postinho de saúde, ela sabe onde está precisando atender às demandas da sociedade. Então, ela tem que ser escutada, porque quem usa o serviço é ela. Entende? Então, quando você leva questões de letramento racial para pessoas comuns que não exatamente trabalharam isso na sua formação, nunca tiveram acesso ao ensino superior, você convida elas para a conversa.
Você diz a elas, olha, quando se falar desse termo aqui, a gente está falando desse assunto. E você vai ter uma perspectiva a respeito disso. Você vai ter uma vivência a partir disso, a partir do seu lugar de fala, que vai levar em consideração a raça, gênero, classe, né? Todos esses aspectos da sua vida. Então, quem é você? Dentro desse debate, quando a gente chama a sociedade para conversar, a gente vai ter um resultado muito mais positivo do que demagogia, porque aí fica muito texto e pouca ação dentro da nossa vida em sociedade. A gente tem que chamar as pessoas para fazer parte dessa conversa. E o Descoloniza, ele entra nesse lugar, né? De chamar a sociedade para uma conversa. Não só sobre temas difíceis, mas também para falar das belezas, né? Da cultura. Então, quando eu faço um conteúdo falando do português, que é um termo cunhado pela Lélia Gonzalez, as pessoas ficam sabendo naquele momento que a gente colocar vogal no meio da consoante é um marcador de linguagem indígena e africana. Quando a gente fala pneu, a gente está enfiando um i aí, que no texto é pneu. A gente deveria falar sem o i, né? Pneu. A gente fala pneu. A gente vai enfiando a consoante até onde não tem, né? Advogado. Né? Advogado. Como é que fala? Eu não sei nem como pronunciaria advogado sem enfiar esse i aí no meio. É uma característica de uma língua africana. Então, não é só também falar conceitos, é falar cultura, para que a pessoa se reconheça, a partir da sua brasilidade, o que tem de africano, o que tem de indígena dentro de si, né? Que às vezes você acha que você nasceu assim, que, nossa, realmente, a linguagem, a música, a arquitetura, né? Eu faço questão de falar da ciência, quem são os cientistas negros, porque a gente acha que falar de negritude é falar somente sobre música e cultura, né? E samba. Não, a gente tem que falar dos nossos cientistas também. Eu gosto de quebrar estereótipos. A cientista que decodificou o genoma do Covid é uma cientista brasileira negra. Vamos falar sobre isso. A pessoa que criou o GPS é uma mulher negra. Vamos falar sobre isso. Vamos quebrar esse estereótipo da linguagem única, da narrativa única, né? Da história única, que é um conceito da Chimamanda, né? A gente não tem uma história única. Tem muita pobreza, tem muita violência, mas tem muita beleza, tem muita riqueza, tem muita intelectualidade, tem muita tecnologia. A gente precisa saber quais são as tecnologias africanas, as tecnologias afro-brasileiras. Então, o Descoloniza, ele entra nesse lugar ali, para quebrar o estereótipo. Um tempo atrás, eu fiz uma postagem sobre o continente africano. E eu peguei realidades bem diferentes, assim. Eu peguei uma foto da Tanzânia com neve. Eu falei, aqui é África. Peguei um centro cosmopolita, aqui é África. Peguei um lugar mais ruralizado, aqui também é África. Peguei um homem branco, ele é africano. Como que simplifica, né? Como que condensa a nossa pobreza em termos de acesso a bens culturais é tão grande que a gente acha que a África inteira é uma savana, só tem pessoas extremamente pobres e é isso, sendo que tem muita riqueza, né? A nossa matemática, a nossa ciência. A galera prefere acreditar que foram alienígenas que construíram as pirâmides do que acreditar que foram pessoas africanas que tiveram tecnologia e inteligência para calcular, né, a construção daquilo. Então, o Descoloniza, ele vem nesse lugar, assim, de quebrar narrativas únicas e abrir para a sociedade a diversidade da nossa cultura. É isso. Primeiro, parabéns pelos seus trabalhos. Obrigada. É inspiração, né? Para como eu e muitas outras mulheres educadoras atuarem, né, em um espaço que são ofertados. Quero te deixar essa lembrancinha. É o livro de Luciene Carla, que a gente tem que valorizar isso. O podcast foi pensado em valorizar mulheres negras, dar voz e espaço e também, principalmente, trabalhando com quem está ao nosso próximo, né? Sim. Quem está perto da gente. Porque acaba sendo as nossas referências. Sim. Como você para os seus alunos, para mim, para muitas outras mulheres, são essas que devem valorizar, né? Quer falar alguma... Não. Então, finalizo. Foi maravilhoso esse episódio. Foi muito enriquecedor. Aprendemos muito. E estamos finalizando mais um episódio do podcast da Andara Viva em Mim. E até o próximo.